Bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa escola bíblica desta manhã e o assunto é bem tranquilo e peço aos irmãos que eu vou explanar o assunto em 30 a 35 minutos, aí vocês vão anotando todas as perguntas, porque a forma que eu vou desenvolver a lição é uma forma da gente ir conhecendo o assunto. Então, se alguém parar, às vezes aquela pergunta que você vai fazer está daqui 4, 5 slides. Então, eu peço assim aos irmãos, anotem, podem anotar, é 30 a 35 minutos, eu explano o assunto e a gente abre para as perguntas, tá bom, meus irmãos? Eu não costumo fazer isso, mas esse assunto ele é bastante, um pouco mais, não digo complexo, mas assim, muita gente tem alguns entendimentos e desde a reforma tem essa dificuldade e não é hoje que a gente vai sanar a todos. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por essa manhã. Oramos no nome de nosso Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos fale, que nos capacite, que o seu Santo Espírito nos ilumine acerca desse assunto. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, que possamos ter o entendimento acerca do batismo infantil. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse estudo está baseado no livro do pastor Alain René, que ele é de Aracaju. Ele é um pastor bem reformado, é dessa linha mais... e o livro dele tem em torno de 60 a 70 páginas. Se alguém quiser pesquisar e ler sobre o assunto, ele é bem prático no assunto. Então, o que nós vamos falar nessa manhã está aí, batismo infantil, um dos 2 sacramentos que o Senhor Jesus nos dá. Eu queria e gostaria de ler, inicialmente, Efésios capítulo 4, convido a todos a abrirem as suas Bíblias, Efésios capítulo 4, Efésios 4, capítulo, versos de 1 a 6, que diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o entendimento que nós temos da palavra do nosso Deus. Somos uma unidade, né? O que nós vamos falar dessa manhã é batismo infantil, um tema bastante controverso. Muitas vezes escutamos várias versões, várias dificuldades. E no meio cristão nós vemos os reformados, vemos os batistas, os cristãos evangélicos, os pentecostais. Cada um tem uma visão diferente sobre o batismo. O nosso tema que nós vamos falar é sobre a visão reformada da igreja presbiteriana. Quando nós olhamos esse tema, tem um autor que fala sobre o seguinte, Bridge e Fippers, que no evangelicalismo o batismo é tão controverso que foi chamado de águas que dividem. Bem propenso, né? Águas que dividem. Já que a gente está falando de batismo, eu achei esse texto bastante interessante. Mas por que batismo infantil? Por que tanta discussão nesse tema?
Quando nós olhamos na igreja presbiteriana, nós olhamos na teologia reformada, nós vemos vários e vários autores que falam e pregam isso. E são teólogos renomados. Por exemplo, João Calvino, Jonathan Edwards, Charles Hodge, Luiz Berkoff, Antônio Hockman, Hendrickson, Morris, Sproul, Stott, Augusto Nicodemos, Heber Campos, Hernandes Dias Lopes, Leandro Lima e tantos pastores renomados. Então, embora o batismo infantil seja bastante questionado, devido ao real significado, porque muitos, meus irmãos, entendem diferente por causa da sua teologia. E muitos, então, começam a questionar o batismo infantil. A posição da igreja presbiteriana é a seguinte: a IPB ensina e ordena o batismo infantil. Se nós somos presbiterianos, então é tema importante e uma ordem para nós presbiterianos batizar as crianças. Quais são os princípios de liturgia? É aquele manual presbiteriano que fala: os membros devem apresentar seus filhos para o batismo. A Confissão de Fé de Westminster fala: os filhos de crentes devem ser batizados. Embora dentro até da igreja presbiteriana, muitas pessoas começam a ter essa dificuldade de entendimento. Muitos porque vieram de outras denominações, muitos vieram de outra forma de interpretar a Bíblia, e isso leva então ao entendimento equivocado, muitas vezes com dificuldades de entender. Por isso que nós devemos então ter dois conceitos bem importantes na nossa vida. Você lê as Escrituras com ênfase no dispensacionalismo ou no aliancismo. Se nós lermos no dispensacionalismo, e o nosso Pedro Razucchi deu a aula semana passada ou anterior sobre isso, sobre a teologia do pacto, mas são uma coisa que nós precisamos aprender acerca do dispensacionalismo. A primeira coisa: o dispensacionalismo, ele entende e vê a leitura bíblica, a hermenêutica da Bíblia na visão de Israel. A teologia do pacto vê na visão de Cristo. Quando a gente fala na visão de Israel, então o dispensacionalismo vê em duas vertentes. Ele vê Israel como um povo de Deus e a igreja, outro povo sendo formado. Então Deus quis salvar as pessoas, enviou Israel e os israelitas não aceitaram, então Deus abriu parênteses na história. E aí então ele foi trabalhar com a igreja e depois lá no futuro vai trazer isso para cá. Isso significa o quê, meus irmãos? Nós temos dois povos, os judeus e os gentios, os crentes, é a igreja. Israel e a igreja, dois povos bem distintos. Então, tudo o que aconteceu com Israel no Antigo Testamento é diferente com a forma que a gente vê no Novo Testamento. Quando a gente vê no aliancismo, é um caminho só, como está aí nessa estrada que eu coloquei. Há só um pacto da graça. E após a queda, há a inclusão de todos os crentes e todos os filhos estão caminhando junto a isso. Entenderam isso? Então, esse é o ponto importante. Primeiramente, se nós fôssemos batistas, cristãos evangélicos, alguns pentecostais, a gente tem essa visão de dispensacionalismo. Por isso que eles não creem que as crianças têm que ser batizadas. Por quê? Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Já como nós, como teologia do pacto, aliancismo, a gente vê que a igreja é desde o Éden, como o pastor aqui falou.
E nós cremos, então, que há um caminho só. A história da redenção é uma só. A redenção é uma só. A salvação aponta para Cristo no Novo Testamento. Para entendermos, então, o fundamento bíblico de batismo infantil, nós vamos abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 17, de 7 a 14. Convido os irmãos a abrirem. Não sei se vai dar aqui, que ficou bem pequenininho. Diz assim a palavra do Senhor: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para que o teu Deus e da tua descendência dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: aguardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Entre vós, todo macho de vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será chamado circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Ninguém terá isso, meus irmãos, se a gente não entender que nós somos um povo só. Igreja do Senhor, gentios e judeus. Todos pertencem a Cristo, todos formam o Israel de Deus. Então vamos começar essa análise bem sucinta aqui. Veja que o texto fala: estabelecerei a minha aliança. E o verbo hebraico é confirmar, manter, é renovar. Se os irmãos se lembrarem, essa promessa, essa aliança foi feita com Abraão. E aqui nós estamos olhando já com Moisés, 400 anos se passaram. 400 anos se passaram e continua essa aliança. No caso específico de Gênesis 17, e aí então a introdução da circuncisão, que segundo Paulo é um selo da aliança. O texto não diz que Deus está fazendo uma nova aliança. Ele está caminhando essa aliança, renovando essa aliança com o seu povo, com o povo escolhido. Podemos ir um pouquinho mais à frente. E quem será esse descendente? Veja, ele fará uma aliança à tua descendência. Quem é esse descendente, meus irmãos? Se nós olharmos em Gênesis 3,15, essa descendência que equivale à semente, e é a mesma raiz que nós olhamos para Cristo. Então nós temos 2 grupos aqui, os descendentes, que são os filhos da promessa, como é que está escrito lá em Romanos, capítulo 9, de 6 a 8. Convido a todos a abrirem Romanos, capítulo 9, de 6 a 8, que diz assim a palavra do Senhor: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne,
mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Vejam que é a promessa que Deus está fazendo. E quem é o descendente que vai pisar a cabeça da serpente? Como está escrito lá em Gálatas 16, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai pisar a cabeça da serpente. Então, essa promessa, meus irmãos, atinge os filhos. Abraão, a casa dele, os seus filhos, todos o quê? Que foram incluídos aí no povo de Israel. Vemos no texto que além do povo consanguíneo de Abraão, também tem os escravos comprados, aqueles que foram sendo agregados, mas todos, para participar da Páscoa, deveriam ser circuncidados. Então, diante disso, nós temos o selo da aliança. Vejam o que está escrito, que é uma aliança perpétua. Vejam, a aliança com Abraão é eterna, não revogada pela lei. Abram comigo Gálatas capítulo 3, verso 17, que diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Veja então que a aliança continua, é uma renovação, e as crianças estão incluídas nessa aliança, como nós vamos ver. E qual é o selo dessa aliança? Porém, por sinal da aliança entre mim e vós, a circuncisão. A circuncisão é um sinal exterior dessa aliança. Paulo fala que esse sinal é o selo da justiça da fé. Tenho certeza que muitos estarão com uma pergunta que já a gente vai solucionar para vocês com relação a isso. Como uma criança pode ser batizada se ela ainda não creu? Mas a gente vai mostrar para vocês que tem fundamento bíblico para o batismo infantil. Como é a criança nessa aliança? O que tem 8 dias será circuncidado. Capítulo 17, verso 12, que diz assim: a inclusão de crianças revela a natureza familiar. Vejam, o pai circuncida filho, Moisés circuncidou o seu filho. Mesmo os recém-nascidos recebiam esse selo da fé. Então, a circuncisão, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos notar aqui, que ela é diferente da maioridade do judeu. O judeu havia a sua maioridade acima dos 13 anos. E a criança não tinha ainda o entendimento, mas ela participava da família da aliança, da família da promessa. E no Novo Testamento, o batismo infantil, então, cumpre esse mesmo papel para os filhos dos convertidos. Veja, e qual a universalidade da aliança? Eu já falei agora há pouco, o nascido em casa e o comprado a qualquer estrangeiro. Então, algumas falácias que a gente tem, que é só o filho sanguíneo de Abraão, que é participante de Israel, o próprio texto já contradiz isso. Porque o escravo, o estrangeiro, se for circuncidado, ele já faz parte dessa aliança. Por isso que a aliança inclui os judeus, os hebreus e os gentios crentes, aqueles que foram estrangeiros trazidos para o arraial de Israel. Então, desta forma, meus irmãos, nós vemos que Abraão é o pai de muitas nações, tanto do judeu, dos hebreus e de todas aquelas pessoas, tribos, das pessoas que convertiam a Israel. É uma coisa simples. Ruth é israelita? Não. A Raabe é israelita? Não. Então nós vemos só por meio dessas pessoas que essas pessoas foram inclusas aí no povo de Israel. Por isso que essa universalidade. E olha a seriedade desse selo. Veja o que Deus fala em Gênesis 17, 14.
será eliminado do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Vejam a responsabilidade do povo de Israel. Se não for circuncidado, você quebrará a aliança. Então, rejeitar esse selo, meus irmãos, a circuncisão no Antigo Testamento era a mesma coisa que quebrar a aliança com Deus. O selo não era opcional, mas um mandamento divino. Então, a mesma coisa, a negligência dessa ordenança traz sérias consequências, inclusive para nós hoje. E a gente vai ver um pouquinho, segura mais aí que a gente vai chegar nesse ponto aí que, pelo que eu entendo, é o que mais causa dúvidas das pessoas. Um só Cristo, uma só aliança. Vejam Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, Cristo é o descendente prometido desde o Éden. Então, Cristo veio para cumprir uma vez por todas a lei. Jesus veio da linhagem de Abraão. Abram em Lucas capítulo 3, 38, que vocês verão isso. Jesus veio da linhagem de Adão, tá? Lucas 3, 38. Acharam aí? Então vejam, Jesus veio dessa linhagem. Então essa aliança é completa, ela é perpétua. A história da redenção é completa, é perpétua. Ela tem uma linha só. Deus não errou no plano dele, no plano da redenção. Deus não se equivocou no plano da redenção. Deus, assim, não é por causa do homem, o judeu, que errou, que Deus, não, agora eu vou mudar meu plano, não Israel mais, eu vou para a igreja e vou deixar Israel bem ali no cantinho e vou tratar com essa igreja aqui. Não é isso, meus irmãos. A igreja é desde o começo da eternidade, ali com Adão, cumprindo essa promessa feita à mulher. Então, o Messias é o quê? É a concretização dessa aliança. A nova aliança. Não quer dizer que é uma aliança nova, acabou as antigas. É uma continuidade. E aí entra a grande discussão entre a linha reformada e as igrejas batistas e pentecostais, porque eles entendem o quê? Que aí quebrou a aliança, os judeus vão ser tratados de forma diferente e a igreja será agora tratada até o fim, onde depois nós teremos o povo de Israel, os judeus de um lado e o povo da igreja de outro, um na terra e outro nos céus. Então essa linha depende muito da sua hermenêutica. Nós, como reformados, somos aliancistas, entendo que a teologia do pacto da graça é uma só. E a aliança, então, é contínua e abrangente. Romanos 9, de 6 a 8 e Gálatas 3, 29, sumarizando, diz assim: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Nós não somos filhos adotivos de Deus, filhos de Abraão? Todos concordam? Vários textos falam isso. Então a aliança com Abraão continua viva em todos os descendentes espirituais dele. Um só povo, uma só promessa, judeus e gentios juntos em Cristo. É a formação ali, como está em Efésios capítulo 2. E a nova aliança é renovação, não substituição. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nova aliança é a mesma essência, renovada em Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, a circuncisão é o selo da justiça, como fala Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que já teve. Qual é a função desse selo?
não é mero símbolo, é para cravar, para afirmar. É um sinal da justificação que você agora pertence à aliança. E a criança, você crê que ela vai pertencer à aliança do Senhor. E quais as crianças e o sinal da aliança? Primeiramente, é uma solidariedade pactual. As crianças da aliança recebiam o selo antes de uma fé consciente. Isaac recebeu a circuncisão no 8º dia. Não era filho de Abraão? Ele tinha consciência? Não. Ou tinha? Não, né? Então, não tinha uma fé pessoal, mas Abraão cria na promessa que ele fez, que Deus fez a ele. E essa tem uma seriedade. O incircunciso será cortado do seu povo. Negligenciar o selo é quebrar a aliança. Deus, então, quase mata Moisés por não circuncidar seu filho. Vocês lembram do texto que fala lá, que Zípora falando, você é o sanguinário, fez a circuncisão do seu filho. Então, vejam que Abraão cumpriu a promessa de Deus. Então, nós chegamos no batismo no Novo Testamento, meus irmãos. Vejam, o batismo é a continuidade. Nós estamos no aliancismo, então a circuncisão vai ser substituída pelo batismo. A Páscoa vai ser substituída pela ceia. Foi o que Jesus falou. Veja o que fala também o breve catecismo. O batismo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos no pacto da graça. Então, o batismo infantil é o selo agora no Novo Testamento. E também aqueles que creem em Jesus, os adultos, também é um selo no Novo Testamento. Então, dessa forma, lembre-se sempre, na teologia do pacto, o batismo substitui a circuncisão. A ceia do Senhor substitui a Páscoa, como Jesus assim ordenou. Um selo espiritual, como fala lá em Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem é exteriormente, mas quem é interiormente. E circuncisão é a do coração no espírito. Como fala lá em Ezequiel e Jeremias, nós vamos tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É a transformação do sinal, é a circuncisão de Cristo e é feita pelo Espírito, não é mais por mãos humanas. As crianças ainda fazem parte desse pacto? A grande pergunta, uma delas. Atos 2, 39 diz assim, a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Então, meus irmãos, o batismo era sempre foi contínuo. Nos apóstolos nós temos história do batismo. Se os irmãos verem os livros dos pais da igreja, pessoas como Justino Mártir, Irineu, Orígenes, Agostinho, falavam que as crianças eram batizadas na sua infância. Também era uma prática apostólica. R.C. Sproul, ele fala o seguinte, a história testemunha essa prática como universal já no 2º século. Crença de que somente os adultos devem ser batizados, visto que só eles podem exercer a fé para isso, não podem ser assim consideradas. Então, essa transição da aliança, essa nova administração, está lá em Colossenses capítulo 12, de 11 a 12. Fosse circuncidados, tendo sido sepultados com ele no batismo. Então, quando nós somos batizados, nós somos circuncidados espiritualmente, porque nós começamos, então fazemos parte da igreja de Deus, do Israel de Deus. Lembre-se, circuncisão é igual ao batismo, Páscoa é a ceia
do Senhor. E Cristo nessa transição. Jesus, meus irmãos, quando a gente olha a vida de Jesus, Jesus cumpriu a lei, não cumpriu? O Antigo Testamento. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, Lucas 2, 21. Foi batizado por João, por cumprir toda a justiça, Mateus 3 e 15, e representava o seu povo, carregando todas as obrigações e culpa. O batismo tem a mesma função da circuncisão. Por isso que muitos, e nós podemos chamar que o batismo é uma circuncisão cristã. Faltam 5 minutos, eu estou quase chegando lá. 1 minutinho só. Fim da circuncisão, continuidade da realidade espiritual. Gálatas 5 diz que se você deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Então é isso. Chegou o momento, Cristo veio para cumprir a lei, para que nós fôssemos salvos em Cristo e nós fomos batizados por Ele, com Ele. E agora o que importa é a circuncisão do coração pela fé. Como diz Atos 15, de 1 a 9, purificando o coração pela fé. Quais são as implicações dessa doutrina? Nós temos um sinal visível do pacto. No Antigo Testamento, circuncisão sangrenta. No Novo Testamento, sinal da inclusão do povo no pacto. No Novo Testamento, batismo com água, sinal da mesma verdade, porém sem sangue, pois Cristo já realizou o sacrifício. Ah, mas é batismo por aspersão ou é batismo mergulhando a pessoa? Se nós pensássemos assim, o batismo por aspersão seria o mais plausível. Vejam, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, com certeza as crianças que estavam ali no colo dos seus pais levaram a aguinha e poderiam ser batizados. É só uma brincadeira com os irmãos. Porque o batismo, meus irmãos, é no coração. É no coração. A segunda implicação, as crianças da aliança. Sempre receberam o sinal da aliança. No Novo Testamento não há revogação desse princípio. Você não acha um versículo no Novo Testamento para que nós fale para nós, você não pode mais batizar as crianças. Tem? Se alguém achar, fale para a gente. Então, sendo o batismo um novo sinal, os filhos dos crentes devem, então, recebê-lo. E a seriedade, então, da negligência. A recusa dos pais em apresentar seus filhos ao batismo é um testemunho contra a inclusão da criança na aliança. Meus irmãos, negligenciar o batismo infantil é negar o status da criança no pacto. Quando a gente está negando o batismo infantil aos nossos filhos, à nossa criança, a gente está assim falando que não crê nessa esperança, no pacto, na redenção, na aliança ali, que nossos filhos estarão ali. Vamos então às objeções, bem rapidamente, aí eu vou abrir as perguntas para os irmãos. A primeira objeção, uma objeção majoritária, irmãos batistas e pentecostais, reação contra a doutrina católica. Meus irmãos, o batismo infantil pregado na igreja presbiteriana, ela não equivale ao arrependimento. Então, a criança, ela não está assim salva, ela vai professar a fé depois quando ela crer que Jesus é seu Salvador. Mas presumo que nós cremos que fazemos parte da aliança e nossa família também fará parte dessa aliança. Então, o batismo teria a liberdade de receber essa bênção de a criança pertencer à família da aliança. E alguns falam, e a grande comissão? Fazei discípulos primeiro, depois batizar. Batismo só para crentes adultos? Meus irmãos, no início do cristianismo, tinham criança. No início, tinham que converter primeiro quem? Os adultos.
Eles criam em Jesus e depois, então, eles batizavam os seus filhos. Eles, muitas vezes, ninguém era batizado na infância por falta de pais cristãos. Não tinham pais cristãos. Então, essa objeção é levantada e é muito simples. No caso de Marcos 16:16, é frágil por desconsiderar que tais palavras foram dirigidas de forma direta. Jesus estava falando com os seus discípulos: ide ao mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estava falando ali das crianças. Objeção 2. Falta de exemplo e ensino claro no Novo Testamento. Outra coisa que nós podemos refutar, meus irmãos. No Novo Testamento nós temos batismos de famílias inteiras. Quer exemplo? Família de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Família de Lídia, Atos 16:14. Família do carcereiro de Filipos, Atos 16, 31, 34. Família de Crispo, Atos 18. Família de Estéfanes, 1 Coríntios 1, 17. Se essa família, meus irmãos, que foram batizados, será que não tinha uma criancinha ali que foi batizada também? Hã? O Novo Testamento é outra coisa. A família, no Antigo Testamento contava só os homens de guerra. Aí, para a gente saber o número de família, por exemplo, a gente vai ver lá em Números, arredondando, 600 mil homens, certo? Então, presume-se que tinham 600 mil mulheres, né? Mas os filhos deles eram filho... Sim. Nesses casos, entendeu? Que alguém poderia dizer assim, tá, não dá para supor que tem criança porque a criança não era considerada. Sim, mas você não podia falar que não tinha criança ali. Nem que tinha. Sim. Não, no sentido... Deixa eu terminar 2 slides, daí eu abro para a pergunta. Só um segundinho. Vai lá. Objeção 3. Bebês não podem crer nem raciocinar. Jesus escolhe e acolhe os pequeninos. Crianças e bebês fazem parte do reino de Deus na aliança. E a número 4. Nenhum ensino claro sobre o batismo no Novo Testamento. Existe em Atos 2,39 assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. Vejo que lembra lá que está falando lá no Gênesis 17. Meus irmãos, em resumo, o batismo infantil é isso. Vamos abrir para perguntas. Um de cada vez. Se tiver dúvida... Complementar o que a Lara estava colocando. No sentido de que para a realidade, quando o povo tá ruim. Quando o povo sai do Egito, há uma contabilidade de homens. Quando faz o censo, contabilidade de homens. Mas depois da contabilidade de homens, havia uma ideia, não é nem ideia, a certeza de que dentre os homens, uma pessoa, homens, existem mulheres e filhos. Isso. Então, a gente, inclusive, até faz essa multiplicação com relação à saída do povo do Egito. Né? Foram 600 homens, então, pela conta, 1 milhão de pessoas, mulheres, crianças. Então, elas existiam, as crianças existiam naquele local. É como se nós fizéssemos a conta hoje. Quantos homens tem aqui? 30. Não fazia contabilidade das mulheres nem da criança, mas existiam as mulheres e existiam as crianças. Eu não vejo dificuldade, porque é um fato. Na casa dessas pessoas, com certeza, fazia a contabilidade dos homens, todos foram batizados, homens, suas mulheres e seus filhos. Então, não tinha nenhum tipo de... Só acrescentando, a gente tem que lembrar sempre
que, para o judaísmo na Bíblia, o homem é o cabeça da família, né? Então, por isso que tem esse sentido. Eita, o irmão aqui disse para nós também. Ô, Glória. Pastor, 3 perguntas. Tudo bem a ideia da previsão do batismo infantil. Agora, a ideia da profissão de fé. Como é que é a base disso? Por essa separação, entendeu? Tipo, ela tem uma base bíblica, essa é uma. A outra é as meninas, porque a circuncisão era só para os meninos, né? E o batismo, os dois recebem. Então, essa ampliação, como é que acontece? E esse batismo de João, porque alguém pode dizer assim, e Jesus foi batizado. Aí, salvo engano, o batismo de João tem que dizer que ele era um batismo diferente, né? Isso é um batismo, de água, não de arrependimento. Tá. Porque o de João seguia o Antigo Testamento, de Jesus segue o Novo. Pronto, então respondeu uma. A primeira, eu sou meio ruim de cabeça, meu tico-teco não bate. Qual que é a primeira? Porque, assim, um argumento contra de uma pessoa pode dizer assim, eu até entendo a base, mas e a profissão de fé? Qual é a prova de que a criança tinha que passar depois por uma profissão de fé, entendeu? Qual é a base para isso? Que é poder, por exemplo, dizer assim, não tem. Então, se não tem, é melhor que faça tudo num só. Entendeu? Tipo, que o batismo já seja quando a pessoa tem consciência. Estou pensando assim, na argumentação eu vim da Batista, né? Então, fácil pensar como... E a outra, para você não esquecer, é das meninas. Das meninas é o seguinte, não tem nada, e não é saudável, né? De saúde, mesmo a questão do clitóris da mulher. Não faz isso. É só dos homens que faz e representa, então, a família. Isso. Mas é porque representa a família. O homem representa a família. Então, hoje o batizado é só os meninos? Não, a filha também. Eu complementaria, talvez para ter um entendimento, que no sentido de a circuncisão trazia para o povo aquela união, a junção de um só povo, um coração, uma só família. Não existia o batismo, a circuncisão feminina, porque a promessa era para todos, né? Para toda a família de Deus, né? Com símbolo no homem. Com símbolo no homem. No Novo Testamento, quando Cristo traz isso para o Novo Testamento, ele é o símbolo que batiza toda a família, e a bênção está nele, não mais em nenhum outro homem. Então, a família, a bênção vindo de Cristo purifica toda a família. Então, todas elas. A questão da mulher não ela está envolvida pela bênção de Cristo, que agora, tanto é que nós não somos mais circuncidados, e sim no coração. Somos no coração espiritual. Sim. Não, assim, mas tanto no Velho como agora no Novo, as mulheres não foram mencionadas, elas foram alcançadas pela graça. Pela graça. Através da bênção da Abraão, e nós agora todos alcançados pela graça por meio de Cristo. Só complementando, se nós entendermos assim, no aliancismo, o que a gente está falando, batizando criança, então a gente está crendo que é aquela esperança que nossos filhos fazem parte da aliança. Tanto que nós estamos ensinando às crianças toda a teologia, toda a Bíblia, crendo o quê? Que eles vão confessar isso no futuro. Vai ser o arrependimento. Aí pode ser o homem ou mulher. Por isso que a gente está crendo assim, quando eu tenho um filho e uma filha, eu vou batizar só o homem? Não, eu estou crendo que a minha família faz parte da aliança. O menino e a menina. Oi. A profissão de fé depois converte. A profissão de fé dela está em Mateus 10, 32, 33. Né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, diante de meu Pai. E continua no 33, né, pulando uma parte. Mas aquele que me negar, fazendo... Então, a base da profissão de fé é essa. Quando a pessoa racionalmente assume seu compromisso com Cristo e ela faz cumpre essa ordenança. Eu confesso diante de todos
que Ele é o meu Senhor. E quando fazemos isso, nós seremos confessados pelo próprio Cristo diante de Deus, né? Que vai ser, no final das contas, a nossa justificação, nós sendo declarados justos. E essa questão da expansão, digamos assim, né, para as meninas, no texto que o pastor citou, de Gálatas 3, quando estávamos sob a tutela da lei, mas somos... Estou pulando partes, né? 28, para pular 27 e 28. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestides. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, a expansão que ocorre nessa nova aliança, como o pastor muito bem colocou, né? Não nova no sentido de nova vinda do zero, mas uma nova de uma renovação, ou talvez uma palavra melhor, aperfeiçoamento. Ela se cumpre perfeitamente em Cristo, aquilo que nós colocamos na aula do aliancismo, né? A revelação progressiva, vem sendo cada vez mais sendo dado elementos, conhecimentos, informações sobre essa plenitude dos tempos. Quando chega Jesus Cristo, tudo é revelado. Os sacrifícios que eram sombra para o que viria são deixados de lado, tem o sacrifício perfeito. A Páscoa, que representava a libertação de Israel, vem para a ceia. A circuncisão vem para o batismo e expandindo para todos. Mas bem que lembrando que a circuncisão era para todos também, né? Que o estrangeiro que fosse participar da Páscoa poderia participar desde que houvesse se circuncidado. E só complementando, pastor, desculpa alongar um pouquinho, é muito interessante, uma das coisas que me ajudaram a compreender melhor o batismo infantil. Quando em Êxodo, se não me engano é 12:48, é dito que se o estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ele teria que se circuncidar. É dessa ordem para ele. Eu faço um paralelo com aquele texto de Marcos 16, quando os discípulos são orientados por Deus a pregar o evangelho a toda criatura, e é dada a ordem para que eles sejam batizados. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu faço uma analogia, um paralelo. Quando aquele estrangeiro era circuncidado, estava falando do adulto, não falando dos filhos dele, mas os filhos dele também seriam circuncidados como os filhos israelitas eram circuncidados também. Então, da mesma forma que tem a ordem de evangelismo em Marcos 16, e é direcionado, obviamente, aos adultos, que o evangelho seria pregado aos adultos, não dá para a gente imaginar Paulo chegando, joga os adultos para lá, pega um bebezinho de 1 mês e começa a expor o evangelho para ele. Ele está expondo o evangelho para o adulto. E, na sequência, todos são batizados. O caso do carcereiro, que surgiu a questão da contagem, não existe uma contagem de pessoas ali. O que existe é uma afirmação, e todos os seus foram batizados. Não está fazendo, nesse momento, o que ocorria muito no Antigo Testamento. Saíram 600 mil homens. Então, 600 mil mulheres, cada um ali naquela época com 3 filhos, sei lá, e chega-se no número. Ali está afirmando, de maneira, na minha percepção, né? categórica. Todos os seus foram batizados. Se ele tinha 1, 10, 50 filhos, é todos os seus. Então, a questão dos filhos fica bem clara nesse momento também. Então, minha participação é essa aí. Falei até demais. Alguém mais? Pega o microfone, porque se alguém ouvir... Oi. Gálatas 3. Para mim, Gálatas 3 responde um pouco o que a Lara também falou acerca do... Falou certo, eu só quero ler para ficar mais claro. Tá? A Gálatas 3, 25. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então, uma progressão aí da revelação de Deus, incluindo todos, não só os homens, mas as mulheres também. Isso num contexto batismal também. Assim, vamos voltar só um pouquinho, que eu acho que vai ficar mais claro um pouquinho. Reformada batiza criança, crendo que faz parte da aliança, tá? Batistas, alguns
cristãos evangélicos entendem que apresenta a criança. Por que apresenta? Porque crê ainda que ela não pode crer que ela é salva ainda, né? E não foi há base apresentar. bíblica para isso também. Também não, está só fritando. Não, não assim. Não como eles fazem. Não tem base. É. E tem o pentecostal que fica meio perdido aí nesse mundo. Então, a grande questão é o seguinte. É a mesma coisa, por que ela vai apresentar a criança? Então, ela está crendo que a criança vai... Né? Eu sei que não é a mesma coisa, até porque o batismo Não. é bíblico. Mas para eles, eu acho que é mais fácil entender assim, porque eles veem como, não vou dizer que é um membro, assim, mas eles estão mais ou menos na igreja. Então, acho que tem... Posso falar também? Posso? Tem. Diga. E os batistas, quando eles fazem isso, eles eliminam as crianças da igreja. Elas não pertencem ao corpo, ela é pagã e elas Isso. não deveriam nem participar de nada na igreja. Não poderiam cantar na frente e nada porque é um pagã. Pagão não participa do culto. Então, nós vendo pela ótica reformada, nós somos que inclui as crianças da igreja. Elas fazem parte do corpo, elas são membros do corpo de Cristo, elas não estão fora da aliança, e na Batista, em outras igrejas que fazem esse batismo, que não fazem esse batismo, elas deixam as crianças descartadas de lado. Não pertencem ao corpo de Cristo. Isso, para nós, é uma forma repugnante também, que é deixar as crianças fora da aliança, fora do corpo. Então, nós seguimos uma teologia da aliança para defender o batismo, de que Deus ele faz um pacto com todos, e não só com os pais. E não é pela fé da criança, é pela fé dos pais. É os pais quem dá essa fé. Então, nós, de um certo modo, estamos batizando também porque tem fé também. Mas a fé não da criança, mas dos pais. É. Os pais que estão ali sendo cabeça das crianças, falando assim, eu, pela minha fé, batizo meu filho e prometo fazer tal coisa, até que elas cheguem à fé. E elas tenham consciência disso e elas podem receber, de um certo modo, a questão da ceia e participar do segundo sacramento. Alguma coisa a mais? Tranquilo ou quase? Alguém mais quer perguntar alguma coisa ou pode encerrar? Então, Não é meus não. irmãos, pedir... Não, Batista não. Não, ele tá dizendo que a criança não era membro. Na batista que eu era. Então é Assim que era apresentado, era considerado membro. Agora era membro não combungante. Não podia tomar a ceia. Batista reformado, então. Gente, 4 minutos para concluir, tá? Por favor, ouçam. Primeiro, discordamos da ideia de batismo infantil para a salvação. O batismo infantil não salva, tá, meus irmãos? Depois, a criança, ela vai fazer a profissão de fé quando ela crer que Jesus é Salvador. O batismo... Desculpa interromper a conclusão do senhor, mas acho que esse ponto é muito importante, porque se usa muito Marcos 16, como o senhor bem colocou, né? Se a gente for então entender também da forma como está escrito, o batismo torna-se essencial para a salvação, porque quem crer e for batizado será salvo. Então, esse entendimento ele é muito perigoso, porque ele vai trazer um elemento aí do sacramento como necessário para a salvação, que textualmente é isso que diz em Marcos 16, né? Mas tu falando Quem batismo crer. infantil. Não, sim, mas o sacramento ele acaba se tornando um requisito para a salvação. E com isso, É o meio de graça, o né? batismo infantil seria uma regeneração batismal. Então, esse ponto ele é muito importante. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se o batismo é só para quem crê, ele torna-se essencial para a salvação. E ele não é pelo próprio texto depois do ponto e vírgula. Quem, porém, não crer será condenado. Não traz o batismo como requisito. E como derivação, a gente chega no batismo infantil, que ele não produz regeneração. É como o senhor colocou, é o símbolo, também trazendo graça e bênçãos para a vida da criança, por meio da fé dos pais. Só Ok. essa interrupção aí. O batismo infantil não é uma invenção medieval, mas prática bíblica de inclusão dos filhos no pacto. Vocês vejam que foi desde o começo. É uma herança preciosa da reforma e da aliança eterna de Deus com Abraão e seus descendentes. Rejeitar ou negligenciar esse ensino é pecado contra o Senhor da aliança, que não muda. É uma ordem dele. Se Deus inclui as crianças no pacto, não temos autoridade para agir contra, né? Não, as crianças não podem ser batizadas.
Que possamos viver, então, e defender essa verdade com coragem, preservando a fé dos nossos pais e a perpetuidade da aliança. Meus irmãos, eu acho que é um assunto que ainda em 1.600 anos não resolveu, mas eu espero assim que deixe um pouco mais de claro para os irmãos. Os livros consultados foram a Confissão de Fé de Westminster, Sproul, o que é o batismo, Berkhoff, Teologia Sistemática, e Emerson Maia, Fundamentos da Teologia Reformada. Vocês lendo isso aí, vocês vão ter muita informação. Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Meu amigo seminarista John, ore encerrando, por favor. Ore encerrando, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi agora ensinada a nós. Ó Deus, eu sei que há em nós uma ideia, Senhor Deus, do mundo, na verdade, que é posto sobre nós, com pressupostos, Pai, ó Deus, que nós não cremos, que estão na sua palavra. E nós pedimos ao Senhor que esteja nos ensinando, que nosso coração esteja também, Senhor, aberto para aprender mais, buscar mais conhecimento, que nós não venhamos, Pai, ó Deus, endurecer o nosso coração, achando que essa doutrina ela foi criada apenas do nada, muitas pessoas se reuniram ali para inventar uma coisa. Não, Senhor, que o nosso coração possa compreender que há, Senhor Deus, fundamento bíblico nessa doutrina, que há, Senhor, verdade da Tua palavra, e que nós, como bons crentes, bons, Pai, ó Deus, homens e mulheres, venhamos, Pai, sentir o desejo de buscar mais aprender sobre isso, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito nos ajude, pois precisamos, Pai, ó Deus, ter, ó Deus, de forma correta, uma doutrina certa do batismo, Senhor Deus, e uma doutrina certa, porque faz parte de uma igreja saudável. No nome de Jesus. Amém. Bom almoço a todos, meus irmãos. Até a